Quantas vezes você já sentiu o peso do olhar desconfiado de alguém que não acredita em você? É como se cada palavra de dúvida fosse uma pedra colocada sobre os seus ombros. Pessoas dizem, isso não vai dar certo. Ou Yuval Now, tem que é preciso. E de repente, aquela chama que estava acesa dentro do seu coração começa a vacilar. O silêncio também fala. Às vezes não é a crítica aberta, mas a indiferença daqueles que você mais gostaria de ter ao seu lado. Amigos, familiares, colegas, todos parecem ver em você apenas limitações, nunca o potencial. E o pior é quando essa descrença começa a corroer você por dentro. Surge aquela pergunta cruel: será que eles têm razão? Será que eu realmente não sou capaz? Esse peso da descrença é traiçoeiro. Elimina a sua confiança, rouba sua energia e faz você duvidar até do que já conquistou. Mas é exatamente aqui que mora um detalhe poderoso. A dor da descrença pode ser a faísca da sua transformação, porque cada vez que alguém duvida de você, você recebe uma escolha: aceitar essa sentença como verdade, ou usar essa rejeição como combustível para se levantar ainda mais forte. E acredite, não há nada mais impactante do que provar, para si mesmo e para o mundo, que você é maior do que as opiniões alheias. Se a descrença dos outros já é dolorosa, existe algo ainda mais cruel: quando você mesmo começa a duvidar de si. É como olhar no espelho e ver um reflexo distorcido, que não mostra suas vitórias, mas apenas suas falhas. A autodúvida nasce de pequenos momentos. Você lembra daquela vez que tentou e não conseguiu? Ou daquela oportunidade perdida, que ficou ecoando na sua mente como prova de que não era capaz? Essas memórias, quando repetidas em silêncio, criam um filme interno que insiste em mostrar apenas as suas quedas, nunca as suas vitórias. E o pior é que o cérebro aprende com a repetição. Quanto mais você alimenta esse ciclo de pensamentos negativos, mais fácil se torna acreditar que é incapaz. A mente passa a ser como um juiz severo, sempre pronto a condenar. Você não nasceu para isso. Mas há um segredo que poucos percebem. Essa voz não é a sua verdade, é apenas o eco das experiências mal processadas. Quando você olha para si com desconfiança, não está enxergando o que é, mas o que aprendeu a acreditar. É aqui que muitos desistem, não por falta de talento ou força, mas porque se rendem à guerra interna. Acredite, os maiores inimigos não estão fora menos, estão dentro. Só que existe uma virada. Da mesma forma que o cérebro aprendeu a repetir derrotas, ele pode ser reprogramado para lembrar conquistas. Você pode escolher quais memórias vão alimentar o espelho da sua mente. E quando a sua visão interna muda, o mundo externo não tem outra opção senão acompanhar. Existe uma verdade que poucos reconhecem: o seu valor não está no que os outros enxergam, mas no que você carrega dentro de si. Muitas vezes, o mundo vai olhar para você e ver apenas limitações. Vai medir sua vida pelo que você tem, pelo que conquistou até agora, pelos rótulos que recebeu. Mas há algo que ninguém consegue medir: o potencial que ainda não foi. Esse valor invisível é como uma semente. Pode parecer pequena, até insignificante, mas dentro dela já existe uma árvore inteira esperando o momento certo para nascer. O problema é que, quando somos subestimados, começamos a acreditar que somos menores do que realmente somos. É como se as palavras negativas dos outros se transformassem em correntes, nos impedindo de crescer. Só que essas correntes são ilusórias. Elas não prendem de verdade, apenas parecem firmes, porque foram aceitas como verdades. O que você precisa entender é que o invisível não significa inexistente. Só porque ninguém reconhece hoje o que você carrega, não quer dizer que isso não esteja vivo dentro de você. A história está cheia de exemplos de pessoas que foram ignoradas, rejeitadas ou ridicularizadas antes de revelarem seu valor. Elas só precisaram de uma coisa: acreditar no que ninguém via. E aqui está o ponto de virada. Quando você decide enxergar o seu valor, mesmo que o mundo ainda não veja, você começa a agir de maneira diferente. E, passo a passo, aquilo que era invisível se torna impossível de ignorar. Se existe uma característica que separa os que apenas sonham dos que realmente conquistam, essa característica é a persistência. O talento pode abrir portas, mas é a persistência que mantém essas portas abertas. O mundo está cheio de pessoas talentosas que desistiram cedo demais. Elas tinham dons incríveis, mas faltou-lhes coragem para continuar quando as dificuldades surgiram. E a verdade é que
Dificuldades sempre vão surgir. Nada que realmente vale a pena vem fácil. Persistência é aquela chama que se mantém acesa, mesmo quando o vento sopra forte contra você. É continuar tentando quando tudo parece perdido. É levantar após cada queda. É recomeçar mesmo. Quando a voz interna diz que já não adianta. Pense em quantas vezes você já quis parar. Quantos dias acordou sem forças, pensando que nada mudaria, mas ainda assim, você seguiu em frente. Isso é persistência. E talvez você nem perceba. Mas cada passo dado nesses dias difíceis foi construindo uma força interior, que hoje é parte de quem você é. A persistência não é apenas insistir no mesmo caminho. É aprender enquanto continua. É ajustar a rota. É se reinventar. É transformar cada obstáculo em combustível. Persistir não significa ignorar os erros, mas usá-los como tijolos para construir algo maior. Olhe para trás. Tudo o que já superou até aqui prova que você é mais forte do que imagina. A vida tentou te derrubar inúmeras vezes, mas você ainda está aqui. Isso por si só já é vitória. Então entenda, a persistência é o elo entre o que você sonha e o que você realiza. Ela transforma impossíveis em conquistas e fraquezas em coragem. É essa força silenciosa que molda vencedores. As maiores guerras que enfrentamos raramente estão do lado de fora. Elas acontecem dentro de nós, na mente, no coração, naquilo que acreditamos ou deixamos de acreditar. São vozes que dizem: você não vai conseguir, você não é bom o suficiente, talvez seja melhor desistir. Essas batalhas internas são muitas vezes mais difíceis do que os obstáculos externos, porque quando o inimigo está dentro, ele conhece suas fraquezas, seus medos mais profundos, suas inseguranças escondidas. Mas é aqui que a vitória começa, quando você decide não ser escravo da própria mente. Quando entende que pensamentos negativos não precisam comandar seus passos. Eles podem até surgir, mas não precisam definir seu destino. Enfrentar as batalhas internas é aprender a se levantar contra a própria descrença. É olhar no espelho e dizer: eu posso, eu sou capaz e eu vou continuar. É transformar dúvidas em coragem e medo em ação. Cada vez que você vence uma batalha dentro de si, algo muda. Você se torna mais forte, mais preparado, mais confiante. Porque no fundo, vencer por fora só é possível quando você já venceu por dentro. Lembre-se, ninguém escapa das lutas internas. Até os mais bem-sucedidos enfrentam inseguranças. A diferença é que eles não deixam essas vozes controlarem suas decisões. Então, quando sua mente disser que não dá, responda com ação. Quando a dúvida quiser te paralisar, dê mais um passo. E quando o medo gritar alto, sussurre mais alto ainda: eu não vou parar. Nem toda vitória é acompanhada de aplausos ou celebrações externas. Muitas conquistas acontecem de forma silenciosa, longe dos olhos de quem observa, e ainda assim são as mais poderosas. É o momento em que você olha para trás e percebe que cada queda, cada dúvida, cada batalha interna foi necessária para te moldar. A vitória silenciosa não é sobre provar algo para os outros. É sobre provar para si mesmo que você é capaz. É sentir a força que cresceu dentro de você, mesmo quando ninguém mais acreditava. É o reconhecimento interno de que, apesar de tudo, você persistiu, evoluiu e se tornou alguém maior do que antes. Muitos passam a vida buscando validação externa, explorando aplausos, elogios ou reconhecimento. Mas a verdadeira transformação acontece quando você encontra satisfação no progresso, no esforço contínuo e na coragem de continuar, mesmo quando ninguém está olhando. É nesse espaço silencioso que a sua essência se fortalece. A cada passo dado, mesmo pequeno, você constrói algo que ninguém pode tirar: confiança, resiliência e determinação. E é essa base sólida que garante que, quando os desafios aparecem novamente, você não recua. Você já provou a si mesmo que pode vencer. E essa certeza não depende de testemunhas. Então, celebre suas vitórias silenciosas. Reconecta cada conquista interna, cada obstáculo superado e cada medo enfrentado. Esses momentos são os alicerces do seu sucesso. E quanto mais você valoriza suas pequenas vitórias, maior se torna a sua capacidade de transformar o invisível em realidade. Lembre-se, o mundo viu o resultado, mas você sente a jornada. E é nessa jornada silenciosa que a sua grandeza nasce. A coragem não é apenas um ato isolado. Ela se constrói a cada decisão de continuar,
a cada passo dado mesmo diante do medo. E o mais incrível é que a coragem verdadeira deixa um legado, não apenas para você, mas para todos que cruzam seu caminho. Quando você enfrenta seus medos e desafia suas limitações, está plantando sementes que florescerão muito além de você. Pessoas ao seu redor percebem, mesmo que de forma silenciosa, a força que você demonstra. Seus filhos, amigos, colegas, até desconhecidos, podem se inspirar sem você perceber. Essa é a beleza da coragem. Ela se espalha, cada passo dado. Por menor que pareça, é um avanço em direção à melhor versão de você. E a cada avanço, o mundo ao redor começa a mudar também, refletindo a força que você cultivou dentro. Lembre-se, o caminho não precisa ser perfeito. Ele precisa ser vivido. As quedas, os erros, as dúvidas, tudo isso faz parte do processo e fortalece a sua determinação. Se inscreva nesse canal.